Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira e o técnico Fernando Diniz tem muitos problemas para definir o time. Fique comigo até o final deste vídeo que eu te explico tudo. Depois da derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão, o Fluminense agora enfrenta outro Atlético, o Goianiense, na quarta-feira, 7 da noite, fora de casa. Mais um desafio para o Fluminense e novamente desfalcado no setor defensivo, um setor que tem sido um grande problema para o técnico Fernando Diniz nas últimas partidas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Antes eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. A gente vai começar então agora falando sobre um assunto que muita gente vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o Fluminense? E eu já explico. Tem tudo a ver com o Fluminense, a reflexão, na verdade, que eu vou deixar para todos vocês a partir de agora. Neste final de semana, o Independiente Del Valle, o modesto Independiente Del Valle do Equador, um time que fica sediado no subúrbio de Quito, capital equatoriana, conquistou pela segunda vez na sua história a Copa Sul-Americana. Você deve estar se perguntando, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Pessoal, o Fluminense persegue um título internacional, um título sul-americano, como uma Libertadores ou a Copa Sul-Americana, há muitos anos e não consegue. Esse ano, inclusive, o Fluminense não conseguiu passar da pré-Libertadores e não conseguiu passar da primeira fase da Copa Sul-Americana, da fase de grupos. E o modesto Independiente Del Valle conseguiu, pela segunda vez na sua história, nos últimos anos, ser campeão dessa competição. Vou só dar um exemplo para vocês de que às vezes não é preciso ter rios de dinheiro para se montar bons times, times competitivos, organizados e que conquistem campeonatos. A folha salarial do Independiente Del Valle é de $1,5 milhão de dólares, o que dá quase 8 milhões de reais. Mas não é por mês, não, é por ano. Por ano. O que o Independiente Del Valle gasta por ano com folha de pagamento, o Fluminense quase gasta por mês. E o Fluminense não conseguiu esse ano, por exemplo, avançar nem para a fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. O orçamento do Independiente Del Valle, R$660 mil por mês. É orçamento de time de Série B, de Série C do Campeonato Brasileiro. Mas como eles conseguem ter times competitivos, como eles conseguem chegar em finais, ganhar competições internacionais? Como? Organização, profissionalismo. Não tem outra explicação. Para vocês terem uma ideia, o Independiente Del Valle abriu mão da presença da torcida, fez a requisição de apenas 2.000 ingressos para a final contra o São Paulo. São Paulo lotou, né, o estádio e deu o Independiente Del Valle. É organização, é isso. Então eu queria só fazer essa reflexão, né, para que a gente tente entender por que o Fluminense não consegue, mesmo com um orçamento muito maior, por exemplo, que o Independiente Del Valle, chegar em finais internacionais. Há muito tempo, a última vez foi a final da Sul-Americana de 2009, já tem muito tempo isso. E perdeu. Eu estava lá também no Maracanã, eu estava lá na final da Libertadores, estava na final da Sul-Americana. Então, a gente merecia até ganhar os 2 títulos, mas não ganhamos. E de lá para cá, não chegamos mais. Então, eu acho que, na minha opinião, o problema é falta de organização, falta de profissionalismo. Mas isso não é só agora, não. Isso já vem de muito tempo. Isso já vem ao longo... Passa de presidente para presidente. Porque alguma coisa tem errado. Falar de coisa boa, de aniversário do Dom Fredon, 39 anos, parabéns Fred, obrigado por tudo mais uma vez, 199 gols com a camisa do Fluminense, vários títulos. Por mais que a gente diga obrigado, a gente nunca vai conseguir agradecer tudo que você fez pelo Fluminense. Vamos falar então de Fluminense e Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai chegando ao seu final, o Fluminense vem de derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-0. E o técnico Fernando Diniz, ele tem agora um novo problema na defesa, na verdade 2 problemas. Um é o Manuel,
que vai cumprir suspensão de novo, foi novamente expulso. O Fluminense é o time que mais teve jogadores expulsos nesse Campeonato Brasileiro. Manuel foi expulso pela segunda vez. E também não teremos o Samuel Xavier, que levou o terceiro cartão amarelo. Então são dois problemas no setor defensivo. Na direita, o Diniz deve colocar o Calegari, que está fora de ritmo de jogo, está sem ritmo, porque não joga. O Diniz não deu oportunidades para o Calegari durante todo esse período que ele está lá. Ele entrou no finalzinho agora do jogo contra o Atlético e também entrou no finalzinho de um outro jogo, logo no começo da chegada do Diniz ao Fluminense, e não jogou mais. Está totalmente sem ritmo de jogo. É o único lateral direito que ele tem à disposição, e na verdade nem lateral direito né? Ele é volante de origem, então, mas deve ser o Calegari então no lugar do Samuel Xavier. E na zaga, o Nino, que foi desfalque contra o Atlético Mineiro, deve voltar agora para o jogo em Goiânia, mas aí fica a dúvida, quem vai jogar ao lado do Nino? O Fernando Diniz tem duas opções como zagueiros, o David Duarte e o David Braz, mas tudo indica que ele vai manter o Felipe Melo na zaga, dessa vez ao lado do Nino. E na lateral esquerda segue a dúvida em relação ao Caio Paulista, muito criticado na derrota para o Atlético Mineiro. O Caio Paulista também deve ser mantido na posição e o Fluminense segue com esses problemas sérios aí de escalação, principalmente no setor defensivo. Os laterais esquerdos não agradam, agora não tem o Samuel Xavier, vai ter que colocar o Calegari que está fora de ritmo, sem ritmo, e na zaga continua a improvisação do Felipe Melo, mesmo ele indo mal nos últimos jogos contra o Atlético. Primeiro gol, inclusive, ele falha, vai dar o bote lá no meio de campo, deixa um buraco na zaga, o Hulk se aproveita e faz o gol, e o Fernando Diniz vai insistir provavelmente nos mesmos erros que ele vem cometendo. Por outro lado, o Natan, que não pôde ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro por força de contrato, o Natan vai ficar à disposição do Diniz para esse jogo diante do Atlético Goianiense. Eu queria trazer aqui um número que me preocupa muito. Vocês se lembram qual foi a última vez que o Fluminense fez um gol no campo do adversário, fora do Rio de Janeiro? Vocês se lembram? Há 2 meses. Há 2 meses. O último gol do Fluminense no campo do adversário foi no dia 1º de agosto. Passou agosto inteiro, setembro inteiro, nós já estamos em outubro e o Fluminense não consegue marcar gols fora de casa. Foi no empate com o Santos em 2-2 na Vila Belmiro. Depois disso, o Fluminense passou em branco contra o Internacional, levou de 3-0. Passou em branco contra os reservas do Atlético Paranaense, perdeu de 1-0. Passou em branco contra o Corinthians na Copa do Brasil, levou de 3-0. E passou em branco contra o Atlético Mineiro no último final de semana, perdeu por 2-0. Então, 2 meses sem o Fluminense fazer um gol fora de casa. Essa é a situação do nosso time, que agora enfrenta o Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento, um time que é uma pedra no sapato do Fluminense, sempre nos causa problemas. Bom, é isso, meus amigos, o Fluminense volta a treinar nesta terça-feira, amanhã, então, aliás, volta a treinar nessa segunda-feira, na terça, amanhã, né, ele viaja para Goiânia para o jogo contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês, um grande abraço e até a próxima. Saudações tricolores!